Fala galera, sossegado? Olha só, a aula já vai começar. Não se esqueça de baixar o material aqui no nosso link. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para outras aulas que você pode acompanhar com a gente aqui, beleza? Tamo junto. O tema agora que nós vamos estudar é o tema de acordo de não persecução penal. É um tema incluído pelo pacote anticrime, está lá no artigo 28A, vai até o parágrafo 14. Ó, Nakano, onde que eu vejo isso? Você já deve ter visto na aula comigo, mas nós vamos estudar agora o acordo de não ANPP, acordo de não persecução penal. Aonde que está inserido isso? O pacote anticrime inseriu no CPP, no artigo 28A, nós temos aqui do parágrafo 1º até o parágrafo 14º. E olha só, todas as questões que eu vou trabalhar com vocês vai estar dentro disso daqui. Tem uma outra questão jurisprudencial que eu vou explicar para vocês, mas 99% das questões é cobrado texto, conhecimento dos senhores do texto de lei. Então eu acho importante, vamos começar a fazer aqui, eu até trouxe os textos de lei que vai fundamentar os gabaritos, mas é importante que você tenha ao lado também aí o seu texto de lei para você ir fazendo as anotações importantes, beleza? Então vamos lá, primeira questão, joga para mim na tela. Olha só, preenchidos os requisitos legais, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que suficiente e necessário para a prevenção e reprovação do crime, oferecendo como uma das obrigações a serem cumpridas pelo investigado a prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas. Até aqui está certinha a questão. Ó, peraí um pouquinho, agora o Nakano não vai errar. Até aqui está certinho, ó. Agora, o erro da alternativa está aqui, por período correspondente à pena mínima combinada ao delito. Ó, a alternativa está errada, Nakano, não entendi. Fica tranquilo, a questão está errada pelo seguinte, realmente o MP ele vai ali propor, uma das obrigações que ele pode propor é a prestação de serviço à comunidade. Só que o tempo que a pessoa vai prestar serviço à comunidade não é referente à pena mínima. E olha só, vamos lá, olha o artigo 28A, o inciso 3º. A prestação de serviço, deixa eu pegar aqui o marca-texto, a prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas por período correspondente à pena mínima do delito diminuída de 1 a 2/3. Então, não vai ser correspondente à pena mínima. Vamos supor que a pena mínima é de 1 ano. O tempo que ele vai, vamos supor que a pena mínima, né, seja de 3 anos, ou 1 ano, enfim. O tempo que a pessoa será obrigada a prestar serviço à comunidade será aquele tempo da pena mínima diminuída de 1 a 2/3. Olha só, então é muito vantajoso o acordo de não persecução penal nesse caso. E aí eu vou trazer todas as regrinhas aqui. Lembrando, essa aula é uma aula de resolução de questões. Eu pressuponho que você já viu a teoria. Nas aulas que eu gravei aqui tem um esqueminha bem bonitinho e a gente só vai agora para parar as arestas e ver como que isso pode ser cobrado, beleza? Então, a questão está errada por falar aqui que é por período correspondente à pena mínima, só que tem que aqui ainda diminuir, né, de 1 a 2/3. É diminuída de 1 a 2/3. Fechou? Vamos lá, questão número 2. Deixa eu só mudar aqui minha caneta. Ó, na hipótese de juiz recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal, cabe interposição de. E aqui também nós tivemos uma mudança, e aqui não tá, você não vai encontrar isso aqui no artigo 28, tá? Você vai encontrar isso aqui lá no artigo 581, tá? O 581. Ó, deixa eu até colocar aqui para vocês. Caberá recurso em sentido estrito da decisão, inciso 25, que recusar a homologação da proposta de acordo de não persecução penal previsto lá no artigo 28A. Então, voltando para a questão, ele está perguntando aqui para a gente qual é o recurso, né? Qual é o recurso cabível quando o juiz se recusa a homologar o acordo. Aqui, o MP e o acusado firmam o acordo, e aí levam para o juiz se recusa a homologar o acordo. Cabe recurso? Cabe recurso em sentido estrito, sim, e gabarito aqui, letra D. Com base aonde? Nós mostrei para vocês aqui,
Anota aí 581 do CPP, lá no inciso 25. Vamos lá. Questão número 2. Questão número 2 já fizemos. Vamos lá, questão número 3. Em relação ao acordo de não persecução penal, julgue a assertiva a seguir. O Ministério Público é obrigado a notificar o investigado no caso de recusa do oferecimento do acordo de não persecução penal. Não existe essa previsão legal do MP notificar, tá? Não existe essa obrigação aqui, não tem previsão legal em relação a isso. Nós temos aqui até uma quinta turma do STJ que julgou que na legislação vigente não existe, olha só, obrigatoriedade do MP de notificar o investigado em caso de recusa em se propor o acordo de não persecução penal. Esse julgado aqui é de 2021, fechou? Então anota aí, dá print na tela. É importante essa questãozinha, fácil, mas é uma questão jurisprudencial porque não está no texto de lei. Vamos lá, questão número 4. O magistrado pode determinar compulsoriamente que o MP ofereça o acordo caso verifique a presença dos requisitos legais para tanto. Pô, é claro que está errado a questão, né? O MP não pode obrigar compulsoriamente. Olha só, lembra o que é o acordo de não persecução penal? É um negócio jurídico. Existe o cara que praticou o crime, e tem ali os requisitos, que a gente vai ler no 28A daqui a pouquinho de novo. O MP verifica a possibilidade de oferecer o acordo e ele vai fazer esse acordo com o cara. Você devolve o bem, você devolve o dinheiro, você restitui se for possível, tarará. E aí eu vou te aplicar uma pena ali diferente. Não tem pena privativa de liberdade. Prestação de serviço à comunidade, uma pena pecuniária, enfim. Nós vamos ver aqui durante a aula. Só que não é o juiz que vai decidir isso. Quem decide isso, esse acordo é feito entre o órgão acusador, que é o MP, e o acusado, beleza? Então, não é. É questão bem simples, né? Acho que não tinha como errar esse tipo de questão. E olha só, tem um informativo aqui, 1017. Não cabe ao Poder Judiciário, que não detém atribuição para apreciar a negociação na seara investigatória, impor ao MP a celebração de acordo. Então, o juiz simplesmente não pode obrigar. E aí, fundamenta aí a questão número 4, informativos 1017, dá print na tela, STF 2021. Vamos lá, questão número 5. Não é cabível o acordo de não persecução penal. Não é cabível o acordo de não persecução penal na prática de crime cometido com grave ameaça, ainda que a pena mínima seja inferior a 4 anos. Olha só, aqui eu acho importante a gente dar uma lida. A questão está certa, tá? Não é cabível, mas eu vou mostrar para vocês. Olha só, olha o artigo 28A. Não sendo caso de arquivamento, o investigado confessa formal e circunstancialmente a prática de uma infração penal, sem violência ou grave ameaça, com a pena mínima inferior a 4 anos, o MP poderá celebrar aqui o acordo de não persecução, desde que necessário e suficiente a reprovação e prevenção do crime mediante seguintes condições ajustadas acumulativa e alternativamente. Mas onde que está o interessante aqui? Vamos lá. Quando que cabe o ANPP? Olha só. O ANPP cabe, é cabível, né? Vamos colocar assim, cabimento do ANPP. Cabimento. O que a lei fala ali pra gente? Ela fala, não é caso de arquivamento, então não é caso de arquivamento. Se for caso de arquivamento, não tem acordo. Não, a pessoa confessa, tem que ter a confissão, tá? Não é caso de arquivamento, tem que ter a confissão do cara que praticou. Então, tem que confessar. Olha só, não pode ter violência ou grave ameaça. Essa infração penal tem que ser sem violência ou grave ameaça. Então, sem violência ou grave ameaça. E uma parte importante, a pena dessa infração penal, olha só, e aí um detalhe, a pena mínima
inferior a 4 anos. Se a pena mínima for superior a 4 anos, não cabe o ANPP, beleza? Então vamos lá, grave isso aqui, depois a gente volta aí de novo. Vamos lá, questão número 6. O ANPP constitui direito subjetivo. O que é isso? Está presente os requisitos, o MP é obrigado a oferecer o acordo de não persecução penal? Errado, não é um direito subjetivo. O MP é que vai verificar se é suficiente ali, se é necessário ou adequado para a preservação, repressão daquele tipo de infração penal. O MP não é obrigado, não é porque estão presentes as condições que o MP é obrigado a oferecer o acordo, beleza? O MP é que vai verificar o caso concreto, se cabe ou não cabe acordo, se ele quer ou não quer oferecer a denúncia ou oferecer o acordo de não persecução penal e não denunciá-lo. Perceba que o acordo, tá? O ANPP, ele é um instituto que mitiga aquele princípio da obrigatoriedade da ação penal. Lembra do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública? Se o MP verifica que está presente ali, se estão presentes as condições gerais da ação, ele é obrigado a oferecer a denúncia. O instituto do ANPP veio como mais um instituto que mitiga essa obrigatoriedade, tá ok? Então vamos lá, questão número 7. O ANPP só se aplica aos fatos ocorridos posteriormente à entrada em vigor da Lei 13.964. Essa questão é importante, tá? É uma questão jurisprudencial, por quê? Porque lembra que o ANPP, eu falei para vocês, ó, ele entrou em vigor, esse artigo 28, tá? Vou colocar aqui, ó, ele entrou em vigor em 2019. Vou pegar aqui, ó. Então, em 2019, começa a vigorar o pacote anticrime que traz esse instituto do artigo 28, o acordo de não persecução penal. A pergunta é, ele só se aplica aos fatos que forem cometidos aqui ou também é possível aplicar o ANPP a um fato que ocorreu antes de 2019, tá? A jurisprudência, deixa eu mostrar para vocês, ó, questãozinha tá errada. E vamos lá, olha só, o Barroso aqui, ele em 2020, tá? Ele já se pronunciou em relação a isso. O acordo de não persecução penal aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei 13.964, pacote anticrime, desde que não recebida a denúncia. Então, olha só, se este fato ocorreu antes de 2019, ainda é possível o acordo de não persecução penal. O que você tem que se atentar? Desde que não tenha sido, né? Desde que não recebida a denúncia. Se já foi recebida a denúncia, não há que se falar em acordo de não persecução. Então, imagina que eu pratiquei um crime que a pena mínima é inferior a 4 anos, não teve violência ou grave ameaça, não é caso de arquivamento, e eu confessei. Nesse caso, o MP vai oferecer a denúncia e verificou, mas você cometeu esse crime em 2018, mas não tinha sido ainda recebida a denúncia, pode sim o MP ir lá e propor o acordo e fechar um acordo e eu não ser processado. Fechou? Então, guardem essa questãozinha muito boa. Vamos lá, questão número 8. Não sendo oferecido o acordo de não persecução pelo promotor de justiça, quando, em uma primeira análise, ele é cabível, deve o defensor público. Então, perceba, cabe o acordo, beleza? O defensor verificou e pelo defensor falou assim, nesse primeiro momento que cabe acordo, sim. Aí a pergunta é, o MP não quis oferecer o acordo. O MP não quis oferecer o acordo. Letra A. Requerer ao juiz que ofereça o acordo. É claro que não, né? Não é o juiz que oferece acordo. Letra B. Requerer remessa dos autos ao órgão superior do MP para que decida se é o caso ou não de oferecimento do acordo de não persecução penal e cuja decisão permitirá que se ajuize outro recurso no tribunal. Também não. Letra C.
requerer ao juiz que obrigue o promotor de justiça. Pô, essas questõezinhas são bestas, né? Letra D. Requerer remessa dos autos ao órgão superior do MP para que decida se é o caso ou não do oferecimento do acordo, sendo irrecorrível essa decisão do órgão superior. E, letra E, interpor embargos de declaração da decisão do promotor. Olha só, quando o promotor se recusa a oferecer o acordo, o que pode ser feito? Ó, o artigo 28A, lá no parágrafo 14, ele vai falar para a gente o seguinte, ó, no caso de recusa por parte do MP em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer remessa dos autos ao órgão superior na forma do 28. Quem que é o órgão superior? É o órgão superior do próprio MP. Então, lá, ó, volta para mim. Quando o artigo 28A, esse parágrafo 4º, ele vai falar aqui que se aplica aquela mesma regrinha do artigo 28. Lembra do artigo 28? Só que é o artigo 28 antigo. Deixa eu apagar aqui. No artigo 28 antigo, é aquela mesma regrinha. Envia para o procurador-geral e o procurador-geral decide o que vai fazer. Beleza? Então, gabarito aqui, letra D. Vai remessa ao órgão superior para que se decida se é o caso de oferecimento ou não, sendo irrecorrível a decisão do órgão superior. Então, se o órgão superior decidir por não oferecer, não cabe recurso disso, beleza? Vamos lá, questão número 9. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juiz declarará extinta a punibilidade, não podendo esse acordo ser utilizado em futuro processo para fins de reincidência. Ó, essa questãozinha é boa, ela tá certa, e vamos para o texto de lei? Opa, cadê? Espera aí que eu não coloquei o texto de lei aqui, mas olha só, deixa eu só ver onde que tá, volta para mim, por favor, Jorge. Ó, deixa eu só ver aqui que eu acabei esquecendo de colocar esse texto. Aqui. Deixa eu só pegar aqui para colocar para vocês. O parágrafo 13. Então, cumprido integralmente o acordo de não persecução, o juiz declarará extinta a punibilidade, tá? E deixa eu só ver outro parágrafo. Exato. Ó. Então, depois que cumpre o parágrafo 3º, deixa eu apagar aqui, o parágrafo 13º, ele vai falar para a gente do cumprimento integral. Cumprimento, peraí. No caso de cumprimento integral do acordo, o juiz vai reconhecer extinta a punibilidade. Nakano, e punibilidade. Nakano, mas esse cumprimento não vai ficar marcado na ficha, não. Não gera reincidência, tá? Isso aqui, ó, não gera reincidência. Não fica registrado para reincidência. Não gera reincidência. Só vai ficar reincidência. Ele só fica registrado para fins que o cara foi oferecido o acordo, ele tem um prazo, se ele já foi beneficiado, de 5 anos. Então, vai ficar registrado só para que, dentro de 5 anos, ele não pode ter o benefício de um novo acordo de não persecução penal. Só por isso, a gente vai ver isso também daqui a pouquinho, tá? Vamos lá. Questão número 10. Admite-se o acordo de não persecução penal se for caso de arquivamento. Quando o investigado confessar se não for caso de arquivamento, quando o investigado confessar circunstancialmente a prática de crime com violência ou grave ameaça, desde que a pena não ultrapasse 4 anos, considerados eventuais majorantes. Olha o que eu coloquei aqui para vocês. A pena mínima, ela tem que ser inferior a 4 anos.
não pode ter violência ou grave ameaça. Nakano, se o crime de violência ou grave ameaça tem uma pena bem pequenininha, foda-se, não cabe acordo de não persecução penal. Então, para que haja o acordo, não é caso de arquivamento, o cara tem que confessar, não pode ter violência ou grave ameaça, e se a infração que ele praticou tem que ter a pena mínima inferior a 4 anos, consideradas majorantes e minorantes. É claro, se o cara tem uma pena mínima, que não, abstratamente a gente olha, ela é de 5 anos, mas se eu aplicar uma minorante, uma diminuição de pena, ela fica inferior a 4 anos, caberia sim um acordo, desde que não haja violência ou grave ameaça. Fique atento que não pode caber violência ou grave ameaça. Se tiver violência ou grave ameaça nessa infração, a gente esquece o acordo. E a gente vai ver outras situações. Por exemplo, Nakano, e se o cara foi beneficiado, ó, pense aqui, isso que eu coloquei aqui, ó. O Nakano foi oferecido um acordo de não persecução penal. Preste atenção aqui, ó. Acordo de não persecução penal. Então, foi oferecido aqui, vamos lá, em 2020. O Nakano cumpriu integralmente, o juiz reconheceu extinta a punibilidade. Se em 2000, e aí não fica registrado para fins de reincidência. Entretanto, se em 2023 eu cometer outra infração, que não é caso de arquivamento, que eu confesso, não ter violência ou grave ameaça, e a pena mínima é inferior a 4 anos. Posso ter novamente o benefício do ANPP? Não. Por que que não? Porque dentro de 5 anos eu não tenho direito a um novo acordo, beleza? Só fica registrado para fins de um novo acordo, pode ser também uma transação penal. Se eu tive benefício de uma transação penal, não cabe oferecimento de acordo se eu tiver dentro desse prazo de 5 anos. Fechou? Então, a questão número 10 encontra-se incorreta. Beleza? Olha só. Já deu o meu tempo aqui, eu vou fazer o seguinte. Na próxima aula a gente continua o acordo de não persecução penal. Vou trabalhar mais algumas questões. Vocês vão ver que a gente vai trabalhar todos os parágrafos aqui, texto legal do artigo 28A até o seu parágrafo 14º. Eu te vejo no próximo bloco.